Verdade, a Lu orou por uma coisa que fazia tempo que não acontecia, né, irmãos? Os irmãos chegarem aqui e não estar chovendo. Todos os outros anos estava uma chuva. Eu lembro de algumas pessoas que esqueceram o guarda-chuva aqui o ano passado. Hoje não vai ter esse problema. E é com muita alegria que a gente recebe a igreja de Mogi aqui conosco. E em nome da igreja de Campinas, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco. E o nosso culto vai ficar mais bonito. Quando Deus une igrejas de vários lugares, povos distantes, para louvarem o nome dEle. E é isso que a gente veio fazer aqui, louvar ao Senhor. Queria te pedir, você pode ficar de pé para cantar conosco? Vamos ficar em pé? Se você puder ficar em pé, fique em pé. Vamos cantar o amor de Jesus para sempre. Cantarei teu amor 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 para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. É fácil, ó, cante conosco. Cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei, cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para cantarei. Eu cantarei. Cantarei teu amor para sempre. 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 Pode se assentar.
não são muitas coisas que a gente vai fazer durante toda a eternidade. Por exemplo, chorar. Você quer chorar? Chore aqui, porque no céu não vai ter choro. Mas existe uma coisa que a gente vai fazer por toda a eternidade: cantar o amor que Deus tem por nós. Isso nós vamos fazer aqui, vamos fazer durante toda a eternidade. Vamos cantar o amor do Senhor para sempre. Vamos ficar na presença dEle para sempre. Vamos adorá-lo para sempre. Vamos louvar a Deus com o próximo cântico. Outro igual não há.
existe nada e ninguém mais importante para nós, Senhor, do que Jesus. Te amamos, ó Deus, com um pouquinho que nós temos. Não temos muito, nem somos grandes, mas temos um coração, ó Deus, que te ama. Temos um desejo enorme de nos encontrarmos com o Senhor. Temos um desejo enorme de dizer: ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Pai. E nos leva, ó Deus, para morarmos junto com o Senhor. Nosso desejo, ó Deus, é de vermos os céus abertos e Jesus descendo em toda a sua glória. Nosso desejo, ó Deus, é de louvarmos o Senhor por toda a eternidade. Às vezes, Deus, ficamos distraídos, correndo atrás de coisas que não são as mais importantes. Mas muito obrigado, ó Deus, porque quando a gente se une para louvar, o mais importante parece que brota na nossa frente. E a gente reconhece que foi feito para adorar ao Senhor, para glorificar ao Teu nome. Obrigado, Pai. Continua conosco, ó Deus, através da adoração e do louvor, do coral, das crianças, que o Senhor disse que da boca delas brota o perfeito louvor. Continua, ó Deus, derramando a Tua graça sobre nós, e que a gente possa, ó Deus, ter a certeza de que o Senhor está aqui, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Pai. Gente, obrigado. Ayami, por favor. Não, aqui tá bom. Minasan, ohayou gozaimasu. Bom dia. Hoje nós trouxemos crianças e nós não temos muito tempo, não tinha muito tempo de ensaio, mas crianças, nós queremos apresentar nossas crianças de Nakayoshi Gakuen. 私たち仲良し学園がありますので、その子どもたちをそうですね、少しだけいらしてくださったので、今日はリコーダーを吹いてくださいます。どうぞ。
essa música é cantar a louvor ao Senhor. E nós, quando nós assim, 私が日本語で言うから、そうしないと。この歌はいざ歌えと、神様を本当に賛美する歌ですね。Essa música é uma música de louvor a Deus. 小さい時から神様を恐れて育つというのはとっても大切だと思っています。Criarmos as crianças, ensinarmos as crianças a temer a Deus desde pequeno é muito importante. 私たちのグループ、だいたい今30人この子どもたちがおります。No nosso grupo, nós temos umas 30 crianças na nossa escolinha. そしてリコーダーを吹く人がだいたい10人ぐらいおります。E aqueles que tocam flautas são umas 10. 1週間に30分だけしか練習の時間がありませんけれども、みんな子どもたちが一生懸命練習してくださいます。Eles têm praticamente 1 hora por semana, não é? 30 minutos por semana, né? Que eles treinam. Mas eles são muito esforçados. それではもう一つの歌を吹いていただきます。Então vamos para a próxima música. これはクリスマスの歌で、本当に神様を荒野のところから賛美している歌です。Essa música é uma música de Natal, onde os cristãos eles cantam lá no deserto. Obrigada.コーラスの方、上に上がっていただきます。この上とここ下の方危ないので、一番下に立っていただきますね。ここ危ない。
こはどうですか？大丈夫ですか？のこの上、こことここでよく、ね、はい、どうぞどうぞ。ああ、この方は向こうの方ね。上がれるかな？オッケー。今度さ、今度コメントえおべていかんすよね。あ、ここにこのぐるりに立ってください。この前の方に、この前の方に来てください。ここ大丈夫ですかね？これ立てますか？ですごめんなさいね。これ立てます？ここ大丈夫ね？じゃあいらっしゃいいらっしゃい。じゃあもう少し立てましょう。本は？お姉さん本。この2番目のところに上がっていただけますか？私たちはちょっと年になってますのでぐずぐずしてますけどnós ficamos com pouca idade, né? Então não tem muita assim. Mas é importante e nós cantamos o Senhor. いいですか？最初の歌は「来たれ友よ」「Louvor ao Senhor」という歌を私たちは賛美します。
2番目の歌は暗き谷間をたどるときも。Quando nós passamos lugar, uma vale tão escuro, né? Mas Jesus, quando nós andamos com o Senhor, parece que o céu. Nós queremos assim louvar o Senhor, porque qualquer momento nós podemos ficar com o Senhor.
Já faz muito tempo que eu não prego com alguém traduzindo. 私は長い間通訳付きでメッセージを送ったことがありません。 E para mim é uma grande honra ter a Yami me traduzindo. É para traduzir. 私がなんか通訳するとちょっとおかしいですって言ってます。 Muitas vezes que ela vem aqui na igreja, ela prega e eu digo para ela que eu sou alimentado. É para traduzir, sim, viu? 私がここにいつも来ますときは私がいつもメッセージを送りましてで先生も一緒に聞いてますと言ってます。 E eu queria agradecer à igreja de Mogi por liberar a Yami para estar sempre conosco aqui. Muito obrigado. 門司の教会の皆さんがいらしてくださって私は非常に感謝しております。 Ela tem sido uma grande bênção na igreja de Campinas. 神様が祝福をして神様の教会を祝してくださっております。 Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. 皆さんの聖書を開いていただきたいと思いますけれども、ルカによる福音書の8章を開いていただきます。 Do versículo 4 ao versículo 15. 4節から15節までです。 O coral ainda tem mais uma música depois para Não. Já cantamos um monte. tudo, ó. Você pode ler em japonês? Sim. Eu vou ler em português. はい。 Pode ser? ポーチ。それでは日本語の箇所を読ませていただきます。ヨハネによる福音書の8章の4節から15節です。さて大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち、生えれたが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生えれて、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、生えで100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。さて、弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人の心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いたときには喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらく信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちに、この世の心遣い、富、快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。しかし、良い地に落ちるとは、こういう人たちのことです。正しい、良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて、実を結ばせるのです。Enquanto viajavam de cidade em cidade, muita gente se unia ao grupo e passava a acompanhá-los. イエス様がいろんな町々を歩んでおられますときに、たくさんの人がイエス様に従っておられました。E Jesus contou para eles uma história. イエス様が一つのお話をここでなさっておられます。Uma história de um homem que saiu e ia plantando sementes. それは一人の種まく人が種を持って種まきに出かけたということです。
E esse homem, Jesus diz que é Deus e a semente é a palavra dele. そしてこれは神様でいらして神様のお言葉がまかれるということです。 E o solo é o nosso coração, a nossa mente. そしてこの土地というのは私たちの心であります。 Se Deus perguntasse para você hoje, qual é a coisa mais importante para você? O que você responderia? もし神様があなたにとって何が一番大切ですかと尋ねられたら何を返事なさいますでしょう。 Se Deus perguntasse para você, o que você quer para você hoje? 今日あなたは何が欲しいですかと尋ねられたら何と答えますでしょう。 Pense nisso no momento. 考えてみたいと思います。 Eu creio que a coisa mais importante que a gente pode pedir para Deus é: Deus, fala comigo. 私が考えますのは、一番私にとって大切なことは、神様私に語ってくださいということだと思います。 Muita gente está esquecendo que Deus fala. Desculpe, eu não entendi. Muitas pessoas hoje estão esquecendo que Deus fala. 神様が私たちに語りかけていらっしゃるということを多くの私たちは忘れてしまうものであります。 Mas eu queria fazer você lembrar: Deus fala. けれども神様は私たちの心の中に語ってくださるということを忘れてはならないんです。 Você está disposto a ouvir Deus? 神様のお声を皆さんはお聞きになりますでしょうか。 A história que Jesus conta fala exatamente sobre ouvir a Deus. それは神様がお語りになるのはお声を聞くために語られるんです。 Jesus diz que algumas pessoas têm os olhos, mas não veem, outras têm ouvidos, mas não ouvem. 神様おっしゃるのは、ある人は目があっても見えない、耳があっても聞こえないとおっしゃいます。 E ele queria ensinar os discípulos a ouvirem Deus. でもここで弟子たちに神様のお声を聞くことを教えておられます。 A primeira semente nos ensina a termos uma atitude de querer aprender. 第一番目の土地というものはどのように私たちが学びたいかということをちょっと見ることができます。 Você está disposto a aprender de Deus? 皆さん方は神様から何か学びたいと願っておられますでしょうか。 Jesus disse que o diabo faz com que a gente não queira ouvir a Deus. でもサタンは私たちが神様の声を聞かないように一生懸命頑張って、 Que a semente cai no nosso coração e o diabo arranca a semente. で神様のお言葉が私たちの心の中に語られても悪魔がパッと取っていってしまう。 Alguém aqui já viu o diabo alguma vez na frente? 皆さん方は悪魔を見ることもうご覧になったことがありますかしら。 Também não quero ver. Eu não quero ver. でもそれ見たくないなと思いますね。 Mas o diabo ele usa algumas coisas para arrancar a palavra de Deus da nossa vida. でも悪魔は本当に私たちの心からその神様のお言葉を取ろうと一生懸命に働くんですね。 Acho que uma das coisas que o diabo usa para a gente não ouvir a Deus é o medo. それは一つは恐ろしいところ。神様のお言葉を聞くのが恐ろしいということですね。 Às vezes a gente fica com medo. E se eu ouvir Deus, o que Ele vai pedir? もし神様が私にお語りになったら何を語られるか、私には何を求められるだろうかと。 E aí, quando eu fico com medo, eu não quero ouvir Deus. もし私がそのような恐ろしい気持ちがあれば聞きたくないと思いますでしょう。 Outra coisa que o diabo usa é o orgulho. もう一つは高ぶりであります。誇りであります。 Eu não preciso ouvir Deus, eu já sei tudo para a minha vida. 私はもう何でも私の生涯のことを知ってるからそれ必要がないと。 Acho que uma outra coisa que o diabo também usa para a gente não ouvir Deus é experiências de outras pessoas. またあることは私たちが自分自身のいろいろな経験があります。 Ah, tá vendo? Aquela pessoa ouviu Deus e olha como a vida dela ficou ruim. あの人は神様のお言葉を聞いたけども見てください変になりましたでしょうと。 Você está disposto a ouvir Deus? 本当に皆さんは神様のお声を聞く心がおありでしょうか。 Então não fique com medo, nem tenha orgulho e nem fique lembrando de coisas passadas.
ですから私たちは本当に神様のお声を聞くときに恐れとか、それから誇り高ぶりとか、それからいろいろな過去の経験というものに頼らない方がよろしいです。Jesus disse que pessoas que ficam ouvindo o diabo têm coração muito duro. 悪魔の声を聞く人は心が非常に堅くなであります。A segunda semente, Jesus está dizendo para a gente ouvir a Deus, dedicando tempo para ouvir Deus. Não entendi. Desculpe. Dedicar tempo para ouvir Deus. 第2番目は神様のお声を聞くためには本当にその時が必要であります。Eu conheço uma menina e ela tem um monte de cursos para fazer. 私は一人のお嬢さんが知っておりますけれども、その人はもういろんなことをしたいんですね。Ela faz curso de matemática, あるいは数学の ela faz curso de balé, あるいはバレエのコースをし ela ます。 faz curso de inglês, また英語のコースをします。 ela estuda também, estuda, よく勉強します。 e de vez em quando ela dorme, né? Porque também precisa dormir. 時々その方は寝ますって。 Ela não tem tempo para nada na vida, está sempre ocupada. ですからもういつもその人は時間がなくて、もう何かをしてなければならないんです。 Jesus disse que às vezes nós estamos ocupados com um monte de coisas e não temos tempo para ouvir a Deus. ですから私たちはあんまりにもなすことが多いから神様のお声を聞く時間がなくなってしまうと。 Pegamos a nossa agenda e já sabemos que vamos ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta e estamos lotados. Não dá para ouvir a Deus. ですから私たちの計画がもう月曜、火曜日、水曜日、もう金曜日までいっぱいになっています。 E se Deus quer falar conosco, a gente fala para Ele, Deus fala rapidinho, eu já tenho que sair. あなたがもし私に話せるんだったら早く言ってくださいよ。で私もう今出かけなきゃなりませんよと。 Deus manda para mim só meia frase, porque eu não tenho tempo de ler muita coisa. ちょっとの言葉をくださいって私は時間がありませんからと言います。 Jesus disse que Deus quer falar conosco, mas a gente precisa arrumar tempo para ouvir で Deus. も私たちは神様のお声を聞くためには時が必要です。時間が必要であります。 Você tem um espaço na sua agenda escrito eu vou ouvir Deus? 皆さん方のその計画の中にお声を聞きましょう。神様のお言葉を聞きましょうという時間を置いておられますでしょうかと。 A terceira semente, Jesus está falando conosco para a gente tirar as distrações da nossa vida. 私たちのその言葉がなんかもう他に取り去られるような状態に置かれます。 Como é que é distração em japonês? 気をそらすっていうのかね。気をそらすこと。 É isso aí? そうだと思いますけど。まあ皆さん。 Mas você já percebeu como é que a gente fica distraído, correndo atrás de um monte de coisas? 私たちはいろんなことがいっぱいありますから、それに気を取られてですね、こう分からなくなってしまうことがたくさんありますでしょう。 Jesus disse que Deus quer falar conosco, mas a gente não pode ficar distraído, correndo atrás das riquezas. あるいは私たちが本当になんかお金ね、富を欲しいためにそこでその後ろに走っていってはいけないんですね。気をそらしてはいけないんです。 E às vezes nós ficamos distraídos, correndo atrás dos prazeres da vida. ある時は私たちはいろいろな快楽、もう楽しみ、その後に私たちは走っていきます。 Ficamos distraídos, correndo atrás de um monte de coisas. そしてお金いろんなものの後ろに私たちは気を取られて走っていきますでしょう。 É difícil ouvir Deus quando a gente está preocupado e distraído com muitas coisas. だから私たちがそのように気をそらして、そしていろんなものを見ていたら大変なことになってしまいます。 O que está preocupando o teu coração? 皆さん方は何の心配をしていらっしゃるんでしょうか。
A quarta semente 第4番目は é a semente que Jesus diz daquelas pessoas que estão dispostas a ouvir Deus. それは神様のお言葉を聞くちゃんとした心の備えがある方ですって。 Estão dispostas não só a saber o que Deus quer falar, mas estão dispostas a ouvir mesmo Deus. それは神様が何かを話してくださることを待ち望むのではなくて、本当にそれを求めているということが大切です。 Eu li uma história essa semana e eu queria contar para você. はい、今度ちょっと一つのお話をしたいと思います。 Senhor, ele foi numa igreja nos Estados Unidos. 北米で一つの教会に入られましたときに、 E lá na frente da igreja, quando ele entrou, tinha coral muito bonito cantando. そこに入ったときにね、美しいコーラスがそこで歌っておりました。 Eu acho que as senhoras vestiam saia preta e ですからね、黒いスカートを履いていたかもしれませんと。 tem que traduzir. E quando ele entrou naquela igreja, o coral estava cantando. そしてその教会にお入りになったときに、コーラスの方々が歌っていました。 E a música dizia assim: sim, Deus, sim, Deus. そうです主よ、そうです主よという歌でありました。 E cantava várias vezes essa mesma frase: sim, Deus, sim, Deus. ですから何回も何回も主よ、その通りです。主よ、その通りですと言って何回もその句を繰り返していたわけなんです。 O acordeão tocava. Sim, Deus, sim, Deus. アコーディオンかなんか知りませんけど。 E era uma música muito bonita, mas ela só dizia esta frase: sim, Deus. で、そのコーラスの方が歌ってらっしゃった歌の文句というのは、そうです、その通りです、その主ですというそのお言葉でした。 E quando a música terminou, o dirigente do coral virou-se para a igreja そしてその歌が終わった時に、教会から背を向けて、 e disse para a igreja: vamos orar. そしたら教会がお祈りしましょう。 E a oração do dirigente do coral foi a seguinte: そのお祈りはこういう御言葉でありました。 Deus, nós já dissemos sim, agora pode dizer o que nós vamos fazer. では私たちはそうです主よと申し上げましたから、どうぞあなたのお言葉を語ってくださいと申し上げました。 Deus, o Senhor já sabe a nossa resposta, pode falar o que o Senhor quiser. 私たちの心の中は決まっておりますので、あなたのお言葉を私に語ってくださいと。 Esta é a quarta semente. それが第4の種が落ちた。 Quando já dissemos para Deus, pode falar, nós vamos te obedecer, não importa o que é. 本当に何をお語りになっても、私は主のお言葉を聞きますという態度であります。 Sem medo, sem orgulho, sem lembranças, vamos dizer sim, Deus, pode falar. それは恐れもなく、またいろいろな考えもなくて、その通りです主よという心の状態であります。 Sem ficar distraídos, correndo atrás dos prazeres, das riquezas. Sim, Deus, pode falar. ですからいろいろな富とか、あるいは快楽とか楽しみとか、そういうものに走っていかない、そういう気を取られない心で聞くということです。 Este é o bom solo em que a semente de Deus quer cair. それが良い土地であります。 Você está disposto a ouvir Deus? 皆さん方は神様のお声をお聞きになりたいでしょうか。 Mas você também está disposto a dizer sim, Deus? そうです主よと皆さん方はお答えになりますでしょうか。 Você pode fechar os seus olhos, vamos orar? それでは目を閉じて祈らせていただきます。 Sim, Deus, fala conosco. 主よ、その通りです。お語りください。 Do teu jeito, do teu tempo, da tua maneira, mas fala conosco.
あなたの時間とあなたのおっしゃる通りに、そしてそのように語りかけてくださるように。A coisa mais importante para nós, ó Deus, é a tua voz. 私たちに一番大切なことはあなたのお語りになるお声であります。Porque quando o Senhor fala, a nossa vida muda e tudo que tem em nós muda. 私たちがお声を聞くときに、私たちの生涯が変化するの、変わっていくのです。Sim, Deus, fala conosco. その通りで主よ、私にお語りかけください。 Que o teu Espírito, ó Deus, fale com os nossos corações. どうぞ私たちの心の中に主のご霊が働いてくださる、お語りくださるように。 Tira todo medo, tira todo orgulho, Senhor, da nossa vida e fala conosco. どうぞ私たちは恐れを捨て、また高ぶりを捨てて、誇りを捨てて、あなたのお声を聞くことができますように。 Que a boa semente possa cair no nosso coração e produzir frutos. そしてあなたの大切なお言葉が私たちの心の中に芽生えて多くの実を結ぶことができますように。 Mas os frutos só começam com a tua palavra na nossa vida. この実はあなたのお言葉によって、生じるものであります。 Não existe frutos sem a palavra do Senhor. 神様のお言葉なしの実というものはないのです。 Sim, Deus, fala conosco. その通りです。主をどうぞお語りかけください。 Em nome de Jesus. イ Amém. エス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 Amém. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós podemos terminar com uma música? Eu queria convidar a todos para almoçarem conosco. Vamos ter almoço agora. E são todos convidados a permanecerem conosco. E será um momento bem gostoso para a gente poder estar tendo um momento para estarmos conversando, tendo comunhão. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a Yami, a Igreja de Mogi. Muito obrigado por terem vindo e estarem conosco nesta manhã. Foi muito bom. Nós queremos terminar o culto desta manhã louvando a Deus. Mas antes de terminarmos com um louvor, eu queria dar um aviso para o coral. Eu não sei se vocês repararam que tem um computador bem ali. E não sei quantas vezes o coral já cantou na internet, para o mundo inteiro ver vocês cantando. Agora que já cantaram, eu posso avisar. Foi para a internet e o mundo inteiro viu vocês cantando a Deus. Essa é a nossa alegria, de saber que vocês saíram de lá, vieram aqui, e Deus vai levar vocês para outros lugares, através da internet. E muita gente vai poder ouvir e ser abençoado pelas músicas que vocês cantam. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus dê forças a vocês. Saúde a vocês. E que vocês continuem sempre meninas jovens e bonitas como são. Vamos ficar de pé e vamos terminar louvando a Deus através de um último cântico. Cantarei teu amor para sempre. É bem facinho. É só uma frase. Sim, Deus. Eu cantarei. Vamos cantar o amor de Deus para sempre.
Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta de alegria, eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei, cantarei teu amor para sempre. 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 Fecha os teus olhos. Senhor, fala conosco. Fala com a gente, Deus. E que a tua voz, a tua palavra possa cair no nosso coração e a gente possa dizer sim, Deus, sim, para aquilo que o Senhor quer falar com a gente, sem condições, sem medos, sem lembranças amargas, sem nada disso. Fala conosco, Pai, pois o Senhor é um Deus vivo, que fala, que quer comunicar com a gente. Fala conosco, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possa falar dentro dos nossos corações todos os dias, e a gente encontre tempo para te ouvir, Pai. No nome de Jesus, fala conosco. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Convide ela para o almoço, não deixa ela fugir, tá? Para ela almoçar conosco. Deus abençoe.